A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós somos a igreja evangélica mais antiga aqui de Lages. Estamos há 66 anos como uma igreja organizada, igreja autônoma, e nós ficamos ali na rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Talvez você já tenha passado pela igreja e nem tenha reconhecido, talvez tivesse pensado que era uma igreja até católica. Ela fica do lado do Seja, quase esquina com a Correia Pinto, onde tem um posto BR ali. Você é convidado para estar conosco. Os nossos trabalhos principais são aos domingos, às 9 horas da manhã, um culto, às 10 horas da manhã, escola bíblica dominical, com divisão entre adultos, adolescentes e jovens e crianças. E à noite, às 7 horas da noite, nós temos mais uma vez o culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos encerrando o mês de abril, começando o mês de maio. E eu queria continuar meditando com vocês nessa semana, pensando sobre o significado da ressurreição de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo teve que morrer e ressuscitar? Por que ele teve que se oferecer por nós e por que Deus teve que ressuscitá-lo? Quero convidar você a meditar sobre isso comigo hoje. E eu quero convidá-lo a se concentrar e a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesse momento de pararmos os nossos trabalhos do dia, para ouvirmos, para nos concentrarmos e pensarmos na Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, que elas possam ser tocadas por Ti, que o Seu Santo Espírito fale com elas e que o Senhor me use para falar com elas, Pai Santo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria ler com vocês em Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 31 ao 34, que diz assim para nós: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Talvez você seja uma pessoa que conhece um pouco a história da nossa região. Uma região grande e bonita, se alegra e que festeja sua história, suas tradições, festeja o nativismo aqui. Talvez você saiba que uma das cidades aqui da nossa região, Curitibanos, por volta dos anos 30, houve uma grande briga entre famílias ali em Curitibanos. E durante essa briga, muitas pessoas sofreram violência,
foram espancadas, algumas morreram por causa da briga dessas duas famílias. Algumas famílias se mudaram de curitibanos e isso estava afetando a cidade. Eu nunca fui para Curitibano, só passei na porta com o ônibus porque eu morava em São Paulo e o ônibus que vem de São Paulo para Lages passa ali por curitibanos. Mas a cidade estava ficando fantasma. E vamos dizer a verdade, nunca é bom você viver numa cidade fantasma. Uma cidade fantasma não há economia, uma cidade fantasma não há comércio, uma cidade fantasma não há como ter serviços. Então estava ficando complicado ali. E eles ficaram sabendo da existência da nossa igreja aqui, da igreja presbiteriana. E eles vieram procurar um pastor, um missionário norte-americano que ainda trabalhava aqui, de sobrenome Midcliffe. E convidaram esse pastor para ir lá para Curitibanos e conversar com essas duas famílias. Quando soube desse convite, quando recebeu esse convite, esse pastor presbiteriano, esse missionário norte-americano, aceitou, mas dentro dele havia um temor, havia uma certeza, havia um medo de que ele não conseguisse fazer o que estava sendo pedido para ele, de que a sua ida para lá fosse infrutífera e que ele não conseguisse acalmar e apaziguar. Afinal, ele seria um mediador entre essas duas famílias. Talvez você estranhe esse termo mediador, mas é um termo que significa ouvir as duas partes e tentar fazer com que as duas partes entrem num acordo. E Midcliffe orou muito a Deus e buscou muito a Deus. O pastor Midcliffe foi lá, conversou com eles, ficou lá alguns dias, voltou para Lages e voltou para outras igrejas. Na época ele passava em várias igrejas e depois retornou lá a Curitibanos. E depois de tantas conversas e depois de tantos acordos, aquelas duas famílias voltaram a ter paz e Curitibanos voltou a ter paz. Como resultado dessa mediação, de ouvir e fazer os acordos para que houvesse paz ali dentro, ali naquela cidade, ele fez uma liga para a promoção da paz. Isso está na história de Curitibanos. Se você quiser checar, você pode ir lá. E por que começar esse programa falando de uma história que aconteceu na nossa região e sobre um homem que serviu de mediador para que houvesse paz entre aquelas duas famílias e para que voltasse a ter paz em Curitibanos? Porque Jesus Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus. A palavra de Deus diz que eu e você éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 5 de Romanos. Talvez a gente estranhe esse termo inimigo, porque a gente não gosta muito de usar. Há pessoas que falam assim, eu não tenho inimigos, eu tenho só pessoas com quem eu não converso e não me dou bem. Mas inimigo não tem ninguém. Eu não odeio ninguém, não quero mal a ninguém, só não quero estar perto das pessoas. A palavra de Deus diz que eu e você éramos inimigos de Deus. Nós fazíamos de tudo para ofender a Deus e fazemos aquilo que nós queríamos. Mas essa mesma palavra de Deus diz que Deus enviou Jesus Cristo para promover a paz entre nós e Deus. Talvez a gente estranhe isso, mas é fácil de entender. A palavra de Deus diz que Deus é santo, a palavra de Deus diz que Deus é justo, a palavra de Deus diz que Deus tem ira, a palavra de Deus diz que Deus é zeloso, a palavra de Deus diz que Ele é até fogo consumidor. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel a si mesmo, então Ele não pode se contradizer. Para que houvesse paz entre nós e Deus, era necessário que Jesus Cristo morresse por mim e por você.
É por isso que o Senhor Jesus foi chamado de Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu a Jesus Cristo, falou sobre isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ao falar da sua missão para Nicodemos, um importante estudioso da Torá e das tradições judaicas e dos profetas, um dos maiorais do Sinédrio, ele chega e fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O resultado da nossa rebeldia, o resultado do nosso estado de inimizade com Deus, era perecermos. Mas Jesus Cristo veio fazer a mediação entre nós e Deus. Esse trecho aqui que eu li com vocês, de Romanos 8, 31 a 34, fala principalmente sobre um ofício de Jesus Cristo. Nós falamos baseados nos estudos do Antigo Testamento, que o Messias, que é Jesus Cristo, o Messias prometido, quando foi falado pelos profetas, por Moisés, por Davi, que falou bastante sobre a vinda de Jesus Cristo, Isaías fala bastante sobre a vinda de Jesus Cristo, nós podemos ver e perceber que o Messias teria 3 ofícios. Ele juntaria 3 figuras importantes de Israel e que foram colocadas por Deus em Israel. Ele seria o rei. E nós vimos que ele foi o rei. Os milagres que ele fez comprovam que ele era o rei. Se der uma chuva de vento agora aqui, e granizo, e pedras e tudo mais, eu não tenho poder para chegar lá fora e falar assim: acalma-te, cessa. Mas Jesus Cristo fez isso, acalmando uma tempestade. E os seus discípulos, ao ouvirem isso e ao verem isso, falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo, mostrando que ele é o rei e ele tinha poder sobre isso, ele transformou a água em vinho. Eu nunca consigo fazer isso. Eu não consigo nem transformar a água suja em água potável. O máximo que eu posso tentar fazer é ferver, é colocar num filtro, mas isso não dá conta. Posso fazer decantação, mas isso não dá conta. Jesus Cristo mostrou que ele era o profeta. Fazendo o quê? Mostrando a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente fala que profeta é aquele que prevê o futuro. Não sei se você já fez isso. E talvez você já tenha ido buscar uma profecia para a sua vida. Mas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na Bíblia toda, ela fala que profecia é aquele que fala a palavra de Deus, que traz a palavra de Deus para o povo. E Jesus Cristo fez isso. Se você pegar Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que é chamado o Sermão do Monte, Jesus Cristo mostra a vontade de Deus para as pessoas que estavam ouvindo ali e corrigindo aquilo, mostrando que era mais importante seguir a Deus do que seguir a homens. E isso faz diferença na vida das pessoas. Jesus Cristo foi rei, profeta, mas ele também foi o sacerdote. E é esse ofício que o apóstolo Paulo chama a atenção nesses 4 versículos. Ele vai falar sobre o ofício de sacerdote de Jesus Cristo. O sacerdote deveria interceder e oferecer sacrifícios pelo povo. Havia sacrifícios diários no templo de Jerusalém. Havia sacrifícios diários no tabernáculo enquanto o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida. O sacerdote deveria orar intercedendo pelo povo e oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, para que eles tivessem os seus pecados perdoados e para que agora eles fossem consagrados a Deus. E é isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
Ele foi o sacerdote porque ele oficiou a oferta, mas ele também foi oferta. Ele era o cordeiro perfeito. Ele era um homem perfeito e por isso ele morreu por mim e por você. Mas esse ofício dele não terminou simplesmente na morte da cruz. Na morte da cruz, o sangue derramado por ele na cruz do Calvário faz com que eu e você não sejamos mais culpados diante de Deus. É interessante a gente parar, pensar e refletir sobre isso. Não sei se você consegue disfarçar bem quando você fez alguma coisa errada e está culpado. Eu sou terrível com isso. Eu não consigo disfarçar. Eu me entrego logo de cara quando eu faço alguma coisa errada. Dá para perceber na minha cara. Eu conheço algumas pessoas que quando fazem alguma coisa errada, elas ficam vermelhas. Você chega perto da pessoa, a pessoa enrubrece, como é o termo técnico. E daí você já percebe que alguma coisa aconteceu de errado ali. Talvez você consiga disfarçar bem, mas a nossa consciência sempre nos acusa de alguns erros que nós fazemos. E a palavra de Deus diz que para quem está em Jesus Cristo não há mais nenhuma condenação. É o que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 8, versículo 1. Preste atenção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É interessante você pensar nisso, porque não existe mais culpa. E é por isso que o apóstolo Paulo retoma esse tema aqui agora e fala no versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A importância de Jesus Cristo ter ressuscitado é porque confirma que Deus está cuidando de nós, que Ele foi o mediador perfeito, que Ele foi aquele que veio trazer paz entre nós e Deus. Se lembra da história, do fato histórico que eu contei sobre a cidade de Curitibanos? Da atuação desse pastor, do reverendo Midcliffe, para trazer paz ali. Jesus Cristo veio fazer isso entre nós e Deus, como sacerdote, como aquele que vem interceder por nós. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo isso no versículo 32. Fala assim para mim e para você. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O mais difícil de acontecer é você entregar o seu filho para morrer por alguém. Ainda mais sendo injusto. Mas Deus fez isso. E Ele fez com que esse sacrifício fosse aceito. Nos versículos 33 e 34, agora ele vai falar de algumas coisas importantíssimas para nós. Ele vai dizer para nós sobre quem fará acusação contra nós. Quem irá nos acusar? A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Jesus Cristo não têm mais condenação. Nós não temos mais culpa, nós não precisamos mais nos esconder de Deus, nós não precisamos mais ficar longe de Deus. E a certeza de que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito por Deus foi porque Ele ressuscitou. Às vezes a gente fala assim, ressuscitar. O que é isso? É voltar a ter vida. Talvez você goste de séries médicas, de filmes que falam sobre medicina. Talvez você trabalhe na área de saúde. Talvez você que está me assistindo seja um enfermeiro, um médico. Talvez você faça ressuscitação nos seus pacientes. Mas você sabe que nós, humanos, por mais que saibamos as técnicas medicinais, por mais que tenhamos equipamentos, há situações que isso não resolve. Por mais que haja choques, por mais que haja massagem cardíaca, por mais que se tente fazer as coisas, nós não conseguimos. Mas Deus ressuscitou a Jesus Cristo depois de Jesus estar há 3 dias morto.
Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E isso demonstra que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito. E que porque Ele ressuscitou, eu posso ter paz com Deus. Paz. Paz. Não é simplesmente não falar com a pessoa. Nós somos reconciliados por Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, dizendo assim: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não somos mais pessoas distantes de Deus. Eu e você somos pessoas que estamos ao lado de Deus porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas diz mais ainda aqui. Ele vai falar aqui que Jesus Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. A ideia desse versículo aqui, dessa ideia aqui, é que Jesus Cristo é o nosso advogado. Talvez você tenha enfrentado algum problema jurídico nesses tempos. Talvez você seja um advogado. E você sabe que os honorários advocatícios não são baratos. Quanto maior é a fama do advogado, quanto melhor ele trabalha, mais caros são os honorários. Mais valiosos são os honorários. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos advogado junto a Deus que não pede uma causa. Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz no capítulo 2, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nosso advogado junto de Deus, que intercede por nós e cuida de nós, é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou e subiu aos céus e está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Se você crê em Jesus Cristo, você agora tem um advogado que é o melhor de todos. Pense num advogado bom aqui da nossa região. Pense num advogado que talvez você não teria condição alguma nem de pagar uma consulta com ele. Eu queria dizer que esse advogado não chega aos pés de Jesus. Porque Jesus Cristo é o advogado perfeito. E Ele não perde uma causa. Porque Ele morreu por mim, por você. E ressuscitou e está à direita de Deus. Eu queria encerrar aqui essa meditação hoje, dizendo para você que a ressurreição de Jesus Cristo não pode ser simplesmente um mito. Porque nunca foi encontrado o seu corpo. Então ela existiu. Por mais que queira se negar, por mais que queira ser contrariado isso, nunca ninguém encontrou o corpo dele. Pastor, mas queimaram. Mas mesmo as cinzas hoje em dia você consegue fazer datação, DNA, e consegue descobrir alguma coisa. Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, você tem paz com Deus. Isso é, se você crê nele. Para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós como sumo sacerdote. E Ele se compadece de nós. Ele sabe o nosso sofrer. Ele sente a nossa dor. E nós podemos confiar nele, porque Ele está acessível para nós. E Ele está pronto para derramar graça e misericórdia para nós em momento oportuno. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque a Tua palavra fala sobre a importância da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não simplesmente num sentido lá no passado, mas agora aqui. Mostrando que após a ressurreição e Jesus Cristo ter subido aos céus, Ele está intercedendo por nós, Pai. Que
todos nós que estamos presentes agora, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, possamos crer em Ti, Pai, e crer em Jesus Cristo. Se alguém que ainda não crê de todo o coração em Jesus Cristo e está ouvindo esse programa, que o Senhor abra o entendimento e faça com que ele creia, Pai. Abençoa-nos, Pai, durante essa semana, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você a estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. E convido você também a continuar com a programação da Nova Era TV. Um abraço, até o próximo programa. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero o dia assim, espero. Aleluia, aleluia.